Me pediram para falar sobre os efeitos da pornografia no cérebro. Eu queria que você acompanhasse a gente para que a gente hoje tenha uma conversa bastante pornofônica. Isso mesmo, falar sobre pornografia, não seria o sentido escrito, mas falar seria pornofonia. Então hoje o nosso debate vai ser um tanto diferente do que costumamos fazer aqui. Isso mesmo, vamos falar de coisas espúrias, safadezas. Acompanha a gente. E aí, gente, hoje vamos falar sobre pornografia. Pornografia. Antes de continuar, por favor, curte aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha, por favor, para que a gente possa continuar mantendo esse trabalho, fortalecendo cada vez mais. Gente, todo mundo gosta de safadeza. Se você está aí me assistindo dizendo eu não gosto de safadeza, eu não gosto dessas coisas, eu tenho uma informação para lhe dar. Você está mentindo para você mesmo. E talvez esteja mentindo não por culpa sua, mas pelo tipo de educação que você teve. Porque todos nós somos programados para nos sentirmos atraídos por sexo. Porque sexo é a porta da vida que todos nós tivemos que passar para hoje estarmos aqui. Isso mesmo. Sem termos passado pela porta do sexo, nós não estaríamos aqui. Então, hoje em dia se discute, inclusive, sobre sujeitos assexuados. Sujeitos assexuados, como se a gente falar que é uma forma de classificar as pessoas bastante duvidosa, pudesse até nos chamar de preconceituosos. Bom, fazer ciência hoje talvez seja se classificar como preconceituoso. Mas o que acontece é que se uma pessoa for de fato assexuada, ela não vai deixar descendentes. E não deixando descendentes, contingente populacional de pessoas assexuadas extremamente pequeno. Bom, isso é só uma reflexão para que vocês possam entender, porque todo mundo precisa passar pelo portal da vida. Mas a pergunta que me fizeram e que pediram para falar foi: qual é o efeito da pornografia, professor, no cérebro humano? Eu queria recomendar que vocês fizessem antes uma pesquisa sobre um sujeito chamado Gary Wilson. O Gary Wilson já apresentou trabalhos no TEDx de uma maneira maravilhosa, inúmeras entrevistas, e o Gary Wilson pesquisa exclusivamente sobre os efeitos da pornografia no cérebro. E a partir daí surge um movimento chamado NoFap, no inglês FAP no sentido de masturbação, ou seja, são pessoas que não se masturbam. E o Gary Wilson, nas pesquisas dele, ele apresenta essa bandeira, que pessoas que não se masturbam, pessoas que evitam pornografia, elas trariam uma saúde psicológica no sentido de reduzir ansiedades, depressões e até mesmo de melhorar problemas de impotência e de virilidade sexual. E qual seria o fundamento disso? O Gary Wilson é bastante sério e faz pesquisas muito bem fundamentadas, eu gostaria de deixar isso frisado. Mas o próprio Gary Wilson vai falar de uma grande dificuldade que ele teve de achar voluntários que não se masturbassem para fazer uma pesquisa comparativa. Então, na verdade, o que nós temos é o discurso de pessoas que se colocaram como voluntárias para não assistir pornografia e que nem sempre está medido o tempo antes que essas pessoas ficaram submetidas ou as variantes genéticas que essas pessoas particularmente apresentavam. Isso são pesquisas que podem ser feitas ainda e que provavelmente serão feitas ainda para um melhor esclarecimento. Mas o que o Gary Wilson vai falar é um tópico que precisamos destacar aqui. Ele vai falar sobre o efeito Coolidge. Para quem não conhece, existe um mito, uma história falada sobre o senhor e a senhora Coolidge, em que ele era dono de uma granja enorme e ao visitar a granja com a sua esposa, ela ficou perplexa ao saber que eram muitas galinhas e havia apenas um galo para fecundar todas aquelas galinhas. E ao perguntar à pessoa que tomava conta do galinheiro da granja, nossa, é somente um galo para todas essas galinhas? E ele acasala com ela sempre, todos os dias? E a pessoa que tomava conta disse, sim, ele acasala com todas essas galinhas todos os dias.
E a senhora College, com a finalidade de fazer uma brincadeira, disse: informe isso ao senhor College, que ele acasala todos os dias. E o senhor College, diretamente falando com o rapaz que tomava conta da granja, disse: ele acasala apenas com uma galinha. E o cuidador disse: não, ele acasala com muitas galinhas. Isso virou uma piada que é proferida no meio acadêmico e que é utilizada para representar esse efeito da empolgação que a pessoa tem diante da novidade. Se você já é casado há um bom tempo, se você já tem namorado há um bom tempo, você sabe como o dito tesão sexual, o desejo sexual, não é o mesmo de quando você conheceu lá atrás. Se você está dizendo assim, é o mesmo, não mudou nada, até melhorou, você está falando de outros aspectos, porque a tara, o desejo sexual, ele é muito pelo que ainda não está conquistado, pelo que a gente ainda não tem. Não é? Então, a gente não vai ter desejo de ter oxigênio quando temos oxigênio disponível. A gente passa a desejar muito oxigênio quando está sendo afogado embaixo da água, quando está num lugar sem oxigênio. Então, o desejo é basicamente uma das formas que falamos sobre aquilo que não está acessível a gente, mas que é fundamental para a nossa sobrevivência. A relação da sexualidade com aquilo que a gente já possui, ela não é a mesma relação sobre aquilo que a gente não possui e entendemos como variabilidade, ou seja, sempre que estamos diante de uma novidade, de alguém que nós não temos contato sexual, que parece novo, que parece sexualmente bem apto à reprodução, isso desperta uma empolgação diferente que os pesquisadores da área chamam de efeito College, né? Justamente em função dessa narrativa da granja do senhor e da senhora College, que é esse efeito da novidade e a empolgação que temos diante dessa novidade. Isso é um estudo bem conhecido, bem experimentado, que inclusive com outros animais, que quando você coloca esse animal para acasalar com uma fêmea, ele procura numa frequência específica, e quando você apresenta uma variabilidade de fêmeas, uma quantidade maior de fêmeas, esse animal apresenta um comportamento sexual mais intenso, com uma virilidade maior. Então, isso a gente chama de efeito College, essa empolgação que o sujeito tem. E a gente vai precisar desse dado, porque é em cima desse dado que o Gary Wilson se baseia para falar sobre os efeitos negativos da pornografia no cérebro, porque ele vai dizer que o homem primitivo, de fato, ele estava vivendo em comunidades, em aldeias, em tribos, e nessas comunidades, nessas aldeias, nessas tribos, esses homens eles tinham contato com mais de uma mulher. Não eram relações monogâmicas como a que estamos habituados a ver nas culturas judaico-cristã do Ocidente. Então eram sociedades polígamas, em que um sujeito, por ser guerreiro ou por se destacar mais, teria uma quantidade maior de mulheres. Eu vou usar o termo fêmea, porque isso acontece também com outros animais. Então você tem um macho alfa que vai acasalar numa quantidade maior de fêmeas. Esse padrão ele vai aparecer e reaparecer em praticamente todos os mamíferos. Então não vale aqui a gente fazer tantas comparações com as aves, que já tem uma estrutura muito mais associada à monogamia. Então todos os mamíferos, todos não, mas a maior parte dos mamíferos, e principalmente os mamíferos que apresentam dimorfismo sexual, ou seja, diferenças anatômicas, morfológicas no seu organismo entre macho e fêmea, esses mamíferos tendem a apresentar um comportamento de variabilidade sexual maior, um comportamento ligado à poliginia, que é o macho buscando contato sexual com mais de uma parceira. Acontece, evidentemente, da parceira também buscar contato sexual com mais de um parceiro, e o que seria chamado de poliandria, mas de forma geral existem especificidades que nós podemos debater em outro vídeo, porque de forma geral o problema está mais associado ao masculino, visto que até a frequência de masturbação no masculino é intensamente maior, é muito maior do que a frequência de masturbação encontrada na maior parte das mulheres, não é? Enquanto as mulheres se masturbam, algumas até diariamente ou com uma frequência de uma vez por mês ou apenas em um período fértil específico,
Os meninos durante a puberdade se masturbam entre 2, 3 vezes, alguns chegam ao recorde de 10 ou 15 vezes no único dia, e isso numa frequência de todos os dias no mês. Então, é uma diferença enorme por conta das frequências, os níveis de hormônios que são diferentes, particularmente a testosterona. Mas o ponto aqui é o seguinte: dentro de que o sujeito se masturba? Dentro da imaginação de uma parceira, de um parceiro do sexo oposto. E o cérebro se moldou para que o contato sexual ocorresse, evidentemente, com uma variabilidade, mas não com a variabilidade que o mundo da pornografia, acessível, né, nas bandas largas, acessível hoje nas redes de computador, numa quantidade enorme. Então, por exemplo, um adolescente hoje consegue ver numa noite uma variabilidade de mulheres maior do que um guerreiro de 100 anos atrás poderia ter acesso ao longo de toda a sua vida. Isso mesmo. A gente tem pessoas hoje do sexo masculino se masturbando em frente ao computador ou ao celular com várias mulheres ao mesmo tempo, vários links de janelas abertos ao mesmo tempo, ou seja, apresentando uma quantidade enorme. Abre, clica em um, abre outro e vai saltando de um vídeo para o outro. O que acontece? O cérebro, então, cria um sistema do efeito collage, da novidade, a novidade, a novidade, a novidade, se acender com tanta novidade, que isso vai gerar um efeito muito conhecido em qualquer dependência química. Sempre que você tem um bombardeio de dopamina muito grande, você vai gerar uma quantidade maior de neuroreceptores para a dopamina. Isso significa dizer que esse efeito da empolgação, para ser gerado novamente, ele vai precisar agora de algo que seja de fato muito mais diferente, muito mais empolgante ou numa quantidade cada vez maior. E aí, o simples fato de ter acesso a uma parceira, às vezes, a uma única mulher, vai fazer com que isso seja suficiente para o indivíduo não ver isso como uma grande novidade, como algo empolgante, e isso gerar problemas de sexualidade nesse sujeito. Isso é um problema geral que não aparece em todos os homens de maneira exata, porque a gente não tem ainda pesquisa para demonstrar isso efetivamente. Mas nos sujeitos pesquisados que abandonaram a pornografia, temos relatos de melhora no desempenho sexual, relatos na melhora que esse sujeito tem na desenvoltura geral e de experimentar novamente as coisas como novidade. Evidentemente, isso não acontece da noite para o dia, porque uma vez que ele aumenta a quantidade de neuroreceptores, isso demora um tempo para se estabilizar novamente, né? Então, por isso que o Gary Wilson fala com muito mais propriedade, determinando inclusive o período de aproximadamente 6 meses, né? Alguns casos 3 meses, já começa a haver algumas recuperações e o sujeito já começa novamente a se empolgar com coisas simples. Então, eu espero que fique compreendido. Busquem aí o material do Gary Wilson. Eu tenho algumas ressalvas, algumas críticas a fazer, mas eu vou deixar essas ressalvas e críticas para um outro material, né? Porque primeiro eu preciso que vocês compreendam muito bem o debate do Gary Wilson, para daí a gente poder fazer algumas críticas pontuais, muito específicas, porque o trabalho como um todo é um excelente trabalho e ajuda bastante as pessoas. Um abraço.